Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui com a resolução de mais um vídeo, queria retificar algo aqui que eu tinha falado. Eu confundi o omalizumab com o oseltamivir. Eu falei que o omalizumab ele se usava no tratamento para gripe, para influenza, mas na verdade o que se usa aqui é o oseltamivir, tá bem? Para influenza. E o omalizumab ele é um biológico, se usa principalmente no tratamento aqui de asma grave, aquela asma de difícil controle, certo? Para ficar aí em mente que são fármacos que vez ou outra caem na prova, são doenças prevalentes também, para nós não errarmos também aí nas provas. Show? Beleza. Agora, continuando com o nosso vídeo de resolução, vamos voltar aí. Vamos fazer da questão 31 até a questão 35. Vamos lá. Homem de 40 anos procura a unidade básica de saúde, relatando que está com tosse produtiva há 3 meses, ok? Associada a febre vespertina e perda de peso. Neg histórico de tuberculose. Na UBS é realizado o teste rápido molecular para tuberculose no escarro, com resultado positivo, ou seja, já deu tudo aqui basicamente. E resistência à rifampicina, certo? O paciente já vem com resultado positivo com resistência à rifampicina. Diante disso, esse paciente é encaminhado para o ambulatório de referência em tuberculose do município. Claro, ou seja, o médico já referenciou ele para um centro de maior complexidade. Nessa situação, a conduta médica baseada no resultado da TRM é inadequada? Não, o médico fez tudo correto, ok? Ou seja, diagnosticou o paciente e referenciou ele para um centro de maior complexidade. A letra D também fala inadequada aqui. Letra B, adequado. Sendo desnecessário aguardar a baciloscopia no escarro, será que está certa essa? O encaminhamento do paciente deve ser cancelado e deve ser iniciado o esquema básico imediatamente. O encaminhamento do paciente de forma nenhuma deve ser cancelado, certo? Por que a baciloscopia no escarro ela é desnecessária? Porque a gente já tem aí o resultado da TRM positivo, tá bem? Nós não precisamos, é desnecessário no caso para começar o tratamento, ou seja, nós não precisamos da baciloscopia. Se o TRM já deu positivo, nós não precisamos da baciloscopia positiva para começar o tratamento. Com o TRM, com um teste positivo, nós já podemos começar o tratamento, ok? E letra C, adequada. Sendo desnecessário aguardar a baciloscopia nesse carro. O encaminhamento do paciente deve ser mantido e deve ser feito novo TRM, além de cultura e teste de sensibilidade. Certíssimo. Nossa letra C aí, viu? Letra C da nossa questão 31. Tá certinho a letra C, tá bem? Questão 32, vamos lá. Uma paciente do sexo feminino de 33 anos, paciente mulher, previamente saudável após ter sido submetida à abdominoplastia em clínica privada, evoluiu com instabilidade hemodinâmica. Olha só, ela fez uma abdominoplastia e evoluiu para uma instabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato antes da alta. O cirurgião plástico que a operou pediu à família da paciente que a levasse para a unidade de pronto atendimento, onde ela chegou sem vida. O cirurgião pediu para que a família, olha só, levasse a paciente. Muito provavelmente por meios próprios, né? Seja de carro, com que a família tivesse disponível, com transporte disponível pela família. Isso é um erro, sabia? Por que é um erro? Pode ser considerado um erro? Porque o médico ele pode ser acusado de negligência, aí, segundo o Estatuto aí de Ética Médica. Por quê? Porque ele precisa fazer a estabilização hemodinâmica da paciente, deve se certificar que a paciente está estável antes de mandar ela para qualquer centro, principalmente para um centro de emergência ou então um centro de maior complexidade. Então, tá errado, foi um caso aí de negligência, certo? Como diz aqui, à luz do Código de Ética Médica, deve-se considerar que o cirurgião plástico da situação descrita foi imprudente ao operar a paciente em clínica privada? Não, ele não foi imprudente. Imprudente é quando? É quando um médico ele realiza um procedimento que ele não, ou melhor, quando ele coloca a vida do paciente em risco de forma desnecessária, ok? Isso é imprudência. Letra B, imperito ao realizar o procedimento de abdominoplastia? Não. Imperícia é quando o médico ele realiza um procedimento no qual ele não está apto para realizar, ok? Já vimos imprudência, é quando o médico ele coloca a vida do paciente em risco desnecessariamente. Imperito, quando o médico ele ainda não tem ali todos os artífices necessários, não tem ali todas as técnicas necessárias para poder realizar determinado procedimento. Negligência, quando ele negligencia, quando ele não presta apoio, então não presta assistência ao paciente que está instável ou então que está correndo risco de vida, certo? No caso, esse médico desse caso, ele pode ser acusado por negligência, ok?
Diligente, ao solicitar aos familiares a rápida transferência da paciente de forma alguma. Essa paciente ela precisa ser transportada em ambulância, com 2 vias calibrosas, gel 14 e 16, aí 2 vias inclusive calibrosas, já que ela é uma paciente que está aí com instabilidade hemodinâmica. Ele precisa se certificar de que essa médica seja acompanhada também por um médico capacitado para poder fazer alguma reanimação em caso de paro cardíaco dessa paciente, ok? Ou seja, ele foi negligente nesse sentido, porque ele permitiu com que a paciente saísse, fosse levada por familiares, muito provavelmente por transporte próprio, para um outro lugar de maior complexidade. Isso está muito errado, ok? Seria a letra C, a negligência. 33. Lactante, na verdade, previamente rígida, comparece à consulta de puericultura com seu filho de 4 meses. Ok. Ela refere que voltará a trabalhar em 15 dias. Por isso tem dúvidas quanto à oferta do leite materno. Ok, dúvidas quanto à oferta, beleza. Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta quanto aos cuidados adequados com a ordenha e o leite materno ordenhado. Então vamos lá. Para o descongelamento, o leite materno para o descongelamento do leite materno pode-se realizar a fervura ou aquecimento em micro-ondas. Nós sabemos que para aquecer o leite materno, nós precisamos colocar em banho-maria, ok? Letra B. Para a coleta do leite materno, pode-se realizar a ordenha manual após a higienização das mãos com álcool 70? Não necessariamente, não é preciso. Ou seja, só higienizar mesmo a mama com água, com sabão, ou diretamente só fazer a retirada da ordenha. Não necessariamente, não é preciso limpar com álcool, ok? Letra C. Para a conservação do leite materno, pode-se mantê-lo em congelador por até 15 dias a partir da primeira retirada. Exatamente, está certo. Essa aqui é a alternativa correta. Para o favorecimento da continuidade do aleitamento materno, pode-se oferecer em mamadeira o leite ordenhado? Não. Como nós vamos oferecer o leite para a criancinha? Nós vamos oferecer ele no copo, na colherzinha, na xícara. Oferecer o leite na mamadeira para a criança não necessariamente vai fazer com que ela perca uma continuidade no aleitamento, ok? E vamos lá, como é que faz aí? Como é que nós podemos fazer a manutenção ou então o armazenamento aí desse leite? Na geladeira pode ficar até 12 horas, ok? O leite depois da ordenha, até 12 horas na geladeira, 2 horas no meio ambiente, sem estar na geladeira ou no congelador, e até 15 dias no freezer, como aí diz a nossa questão, ok? Para poder realizar a limpeza não é necessário álcool 70, apenas com um pano umedecido, um pano limpo, obviamente, umedecido, ou então água com sabão branco. E também, o que mais que ele falou aqui? E realizar também o aquecimento do leite em banho-maria, não necessariamente no micro-ondas, como falou aqui, ok? Então, aqui a letra C. Questão 34, foi uma questão anulada, certo? Questão 34, menina, 14 anos, vai à consulta na unidade básica de saúde, acompanhada de sua mãe, relatando preocupação, pois todas as suas amiguinhas lá da escola, da mesma faixa etária que ela, já menstruam, exceto ela. O paciente apresenta as mamas desenvolvidas e alguns pelos pubianos, certo? E durante a consulta, apresenta muitas dúvidas em relação à menstruação. Nesse caso, após orientar a menina sobre o ciclo menstrual e sobre os métodos contraceptivos, a conduta adequada é solicitar exames complementares para a investigação da amenorreia, orientar a mãe e a filha a aguardarem a menstruação até os 16 anos. Letra C, indicar teste de progesterona oral para confirmar a amenorreia primária. Letra D, solicitar ultrassonografia e dosagens hormonais para a investigação de amenorreia. Bem, o que nós estudamos hoje? Na verdade, o que as diretrizes falavam até essa época aí? Falavam que meninas entre 14 e 16 anos que ainda não tivesse apresentado ali a sua menarca, o que acontece? Elas ainda não era necessário, meninas antes dos 14 anos, não era necessário realizar nenhum teste, muito menos classificar a amenorreia da criança como uma amenorreia primária, ok? Agora, crianças a partir dessa idade, a partir principalmente dos 16 anos, já é necessário realizar estudos para poder observar se trata de alguma síndrome como Rokitansky, síndrome de Morris, para poder saber se aquela paciente tem alguma condição que está impedindo a menstruação amenarca dela,
ok? Então, o que acontece? Essa diretriz, tinha algumas diretrizes que falavam, o Ministério da Saúde sempre recomendou 16 anos. Só que tinha outras diretrizes que falavam que era 14 anos também, ok? Ou seja, que era necessário começar a pesquisa a partir dos 14 anos. Se a menina não tivesse tido a sua menarca, a sua primeira menstruação ali, até os 14 anos, ok? O INEP deu a resposta certa com a letra B. Pra mim, tá certo também. Tanto que caiu uma questão em 2022, 2025.2 parecida que cobrava essa mesma idade. No entanto, eles anularam essa questão justamente por incompatibilidade ali de locais de pesquisa, ok? Que se considera, principalmente, o Ministério da Saúde e ali também o Ministério os órgãos de pediatria, eu esqueci o nome, não vou lembrar agora. São os órgãos oficiais ali de pediatria e que fazem todas as diretrizes para poder indicar qual a conduta adequada a seguir, ok? Por isso essa questão foi anulada, por uma incongruência ali entre as fontes, certo? Para mim, continuaria a letra B, mas nada, eles quiseram alterar da mesma forma, anular da mesma forma. 35. O médico de família e comunidade atuante numa equipe fluvial. Deixa eu ver, 35. Ok. O médico de família e comunidade atuando numa equipe fluvial atende a uma população ribeirinha e uma população indígena, ambas na região amazônica. Ele reconhece que essas duas populações vivem em regiões remotas. No entanto, é notável que elas apresentam diferenças culturais e de modo de vida, ou seja, ele vai atender duas populações diferentes, certo? Que vivem ali em zonas muito parecidas. Uma população indígena e uma população ribeirinha. Certo? Ambas na região amazônica, e também ele entende que as duas populações, elas são populações diferentes, então elas têm características diferentes, apesar de compartilharem ali um ambiente muito similar. Notável que elas apresentam diferenças culturais e de modo de vida. Apesar dessas informações, assinale dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada a ser adotada pelo médico e por sua equipe no cuidado à saúde das populações mencionadas. Letra A. Utilização de profissionais de saúde nativos ou locais sem a necessidade de capacitação específica focada no paradigma biomédico? Não, essa aqui não. Uma vez que eles já conhecem profundamente a cultura, então é necessário sim uma capacitação, mesmo se forem habitantes, pessoas que vivem na região, que cresceram, são da região em si, é necessário sim, obviamente, uma capacitação. Letra B, atendimento à população ribeirinha centrada em soluções biomédicas e tecnológicas, utilizando o conhecimento da medicina ocidental, enquanto o atendimento à população indígena deve ser pautado por suas próprias práticas e cuidado e cura? Claro que não, a gente precisa fazer aí justamente a conciliação, fazer justamente o respeito cultural e das tradicionalidades ali dos povos, tanto indígena quanto dos ribeirinhos que vivem ali na região. Letra C, incentivar e valorizar as práticas dos cuidados tradicionais, promoção do uso racional de medicamentos básicos pela população indígena e estímulo à participação local e à integração do saber acadêmico e do senso comum da comunidade ribeirinha. Não tem como essa alternativa aqui ser errada, certo? Ou seja, precisa sim respeitar as tradições, ou seja, a pessoa como médico que trabalha ali na atenção primária precisa ser esse conciliador que tanto é falado aí nas questões de preventiva, tá bem? Então, sempre quando tiver conciliação, respeito às tradições, respeito às populações locais, respeito às minorias, sempre, não tem como não ser aquela alternativa correta, ok? Letra D, organização dos atendimentos das populações de forma padronizada a partir da identificação das prioridades em saúde, considerando que as comunidades compartilham realidades geográficas e desafios semelhantes em relação aos acessos de cuidados médicos, padronizar a identificação das prioridades em saúde, ok? Considerando que as comunidades compartilham, ok, certo. Vamos ver aqui por que essa daqui está errada. Atendimento das populações de forma padronizada, ou seja, manter um padrão para as duas populações, isso aí já não é correto. Por quê? Porque cada população se maneja ali diferente, o manejo é diferente, o tipo de abordagem é diferente, são duas populações diferentes, certo? Então, não tem como seguir um padrão, já que as duas têm realidades tradicionais bem diferentes, ok? Então, sim, a resposta certa aqui, a letra C, sim ou sim, não tem como ser outra alternativa, tá bem? Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, mais 5 questões aqui, vamos fazendo, acompanhando essa prova, tem sido muito bom, tem me ajudado muito também a rever os temas, tô voltando a repassar muita coisa, tá sendo muito bom, tá bem? Espero que tenha sido bom, que esteja sendo bom para vocês também, tá?
ok? Beijão, fiquem com Deus.